Eu não devia ter entrado. Eu sabia disso antes mesmo de abrir o portão. Mas entrei. E o que eu vi lá dentro, eu não consigo mais desver. Tem coisas que ficam, que grudam, que você carrega para a cama toda noite e ainda estão lá quando você acorda. Essa é uma delas. O orfanato ficava na beira de uma estrada de terra, a uns 40 minutos de Itapeva, no interior de São Paulo. Eu tinha 26 anos. Trabalhava com fotografia de lugares abandonados. Essas coisas velhas, esquecidas, que o tempo foi comendo aos poucos. Tinha um grupo no Facebook. Pessoal que explorava lugares assim. Chamavam de Urbexi, mais exploração urbana. A maioria era jovem, curioso, sem noção. Eu me encaixava bem. Alguém tinha postado uma foto do lugar. Uma foto só. Tirada de longe pela estrada. Um casarão grande, 2 andares, telhado pela metade. Janelas sem vidro, abertas que nem bocas. Nos comentários, todo mundo especulando. Alguém disse que era um orfanato dos anos 60. Que tinha fechado de repente. Que ninguém sabia direito o porquê. Eu salvei o endereço e fui sozinho no sábado seguinte. Cheguei de tarde. Umas 3:30. O sol ainda estava alto, então eu me senti seguro. Essa foi minha primeira besteira. O portão de ferro estava entreaberto, enferrujado, travado pela metade, mas dava para passar de lá. Passei. A vegetação tinha tomado conta de tudo. Mato alto cobrindo o que devia ser um pátio. Uma árvore tinha crescido dentro de um cômodo no andar térreo e saído pelo teto. Eu fotografei tudo isso. A entrada, o mato, a fachada. Tinha uma sensação estranha no ar. Não de medo, mas de peso. Como se o lugar fosse mais denso que o normal. Entrei pela porta principal. Sem porta, só o vão. Dentro, cheirava mofo, madeira podre, terra molhada. O chão estava coberto de folhas secas, pedaços de gesso e entulho. Tinha alguns móveis ainda. Uma cadeira de madeira virada. Uma mesa pequena com as pernas quebradas. Um armário aberto, vazio, com a tinta toda descascada. Comecei a fotografar cada detalhe. Foi no corredor do fundo que eu ouvi pela primeira vez. Um barulho baixo, muito baixo. Parecia risada. Criança. Eu parei. Fiquei quieto. Escutei. Nada. Pensei que fosse vento. Som viajando de algum lugar lá fora. Talvez uma casa perto. Alguma criança brincando na estrada. Na hora, eu achei que não valia a pena me preocupar. Continuei. Subi a escada. A madeira rangia em cada degrau, mas aguentou. O segundo andar tinha um corredor longo, com portas dos 2 lados. Tipo quarto de hotel velho, mas menor. Cada porta pintada de azul desbotado. Fui abrindo uma por uma. Dentro, só entulho. Gesso caído. Alguns colchões finos empilhados, completamente destruídos. Uma janela aqui, outra ali, com vista para o mato lá fora. Mas num dos quartos, no terceiro da esquerda, eu parei. Tinha um desenho na parede, feito a lápis de cera. Daqueles grossos de criança. Uma fileira de crianças de mãos dadas. 8 figuras. Todas do mesmo tamanho. Sem feições. Só contornos. Mas todas viradas para a mesma direção. Viradas para a porta. Viradas para mim.
Eu fotografei o desenho. 3, 4 fotos seguidas. Depois fiquei olhando por um tempo. Tinha algo naquele desenho que me deixava desconfortável. Não sabia explicar. As figuras eram simples, infantis, mas tinham intenção. Como se quem desenhou soubesse exatamente o que estava fazendo. Saí do quarto. Voltei para o corredor. E foi aí que eu vi, no final do corredor, bem no fundo, onde tinha uma janela sem vidro com a luz da tarde entrando. Uma criança de costas para mim, parada, olhando pela janela. Eu congelei. Meu primeiro pensamento foi que era algum menino da região. Algum curioso igual a mim que tinha entrado para explorar. Falei: "Nãe." A criança não se mexeu. "Você tá bem?" "Nada." Dei um passo. O chão rangeu. E a criança sumiu. Não saiu correndo. Não virou. Não pulou pela janela. Simplesmente não estava mais lá. Eu fui até o fundo do corredor. Olhei pela janela. 2 andares de altura. Mato embaixo. Ninguém. Olhei para os 2 lados. Todas as portas fechadas do jeito que eu tinha deixado. Nenhum barulho. Nenhum passo. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Desci a escada depressa. Saí do prédio. Fiquei parado no que restava do pátio, respirando, tentando organizar o que tinha acontecido. Eu sou fotógrafo. Sou metódico. Não acredito em fantasma. Nunca acreditei. Mas eu tinha visto uma criança naquele corredor. E ela tinha desaparecido. Fiquei ali parado por uns 10 minutos. Depois, cometi a segunda besteira. Decidi voltar para dentro. Entrei de novo pelo vão da porta principal. Desta vez, sem fotografar. Só queria entender o que tinha visto. O sol já estava baixando. A luz dentro do casarão tinha mudado. Ficado mais amarela, mais pesada. Subi a escada de novo. O corredor estava vazio. Fui até o fundo. Até a janela. Nada. Virei para voltar. E ouvi. Não era vento dessa vez. Era uma voz. De criança. Cantando. Baixinho. Muito baixinho, mas cantando. Uma cantiga. Daquelas antigas. De roda. Eu não conseguia entender a letra. Era como se viesse de dentro das paredes. Fiquei parado no corredor, ouvindo por uns 30 segundos. Depois parei de ouvir. Silêncio total. Abri a primeira porta da esquerda. Vazio. Abri a segunda. Vazio. Abri a terceira. O quarto do desenho. Parei na entrada. O desenho na parede tinha mudado. Eu tenho certeza disso. Antes eram 8 figuras. Agora eram 9. A figura nova estava no final da fileira, maior que as outras. Sem contorno de criança. Era um adulto. Eu olhei para o desenho por um tempo que não sei medir. Meu celular estava na mão. Tentei fotografar. A câmera não abriu. A tela ficou preta. O celular apagou. Saí do quarto. Fechei a porta. Comecei a andar para o início do corredor. Foi quando as portas começaram a abrir. Uma por uma. Devagar. Não batendo, não jogando. Abrindo. Como se alguém por dentro empurrasse com cuidado. Eu comecei a andar mais rápido. As portas continuaram abrindo. Cheguei na escada. Desci correndo. No térreo, eu parei. Tinha uma criança no meio da sala. De frente para mim dessa vez.
Não era uma criança normal. Eu sei que isso soa loucura. Mas eu vi. Ela estava lá, pequena, uns 6, 7 anos. Cabelo curto, roupa simples cinza, antiga. Mas ela não tinha expressão nenhuma. O rosto era liso. Olhos abertos, mas vazios. Boca fechada. Ela ficou me olhando. Eu fiquei olhando para ela. Por quanto tempo, eu não sei. Depois ela apontou para o corredor do fundo. Para o escuro lá no fundo do térreo. E falou uma coisa. Uma palavra só. Baixo demais para eu entender. Mas eu entendi que ela queria que eu fosse. Eu não fui. Eu corri pro vão da porta. Saí. Passei pelo portão. Cheguei no carro. Mão tremendo na chave. Tentei 3 vezes antes de conseguir ligar. Fui embora pela estrada de terra, sem olhar pelo retrovisor. Não olhei pelo retrovisor porque eu tinha medo do que ia ver. Cheguei em casa de noite. Liguei o celular. Tinha apagado lá dentro, mas voltou normalmente. Fui direto nas fotos. Todas lá. A entrada, o mato, os quartos, os colchões. Mas as fotos do desenho na parede. Nas fotos, o desenho tinha 8 figuras. As mesmas que eu tinha visto antes de subir de novo. Não tinha a 9ª figura. Não tinha a Du. Eu olhei para as fotos por um longo tempo. Depois joguei o celular no sofá e fui sentar no chão da cozinha. Liguei para uma amiga que mora em Itapeva alguns dias depois. Pedi para ela perguntar sobre o orfanato para as pessoas mais velhas da cidade. Ela ligou de volta 2 dias depois. Falou que o lugar tinha fechado em 1971. Falou que tinha um incêndio no andar de cima. Falou que as crianças que moravam lá tinham conseguido sair. Todas menos uma. Uma menina de 6 anos que ninguém conseguiu achar antes do fogo tomar o 2º andar. Nunca acharam o corpo. Não voltei lá. Não vou voltar. Tentei conversar com o padre uma vez. Ele ouviu tudo e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que lugares guardam coisas. Que algumas coisas não querem ir embora. Não sei se isso me ajudou. O que eu sei é que toda noite, antes de dormir, eu fico pensando naquela palavra que ela falou. Uma palavra que eu não entendi, mas que eu sinto que eu precisava ter entendido. Não sei se contar isso muda alguma coisa, mas eu precisava que alguém soubesse.